Bom dia, bom dia. Estamos no dia 18 de 50. Gente, pra mim isso tá sendo fantástico. Fantástico. Essa caminhada. A gente acha que só um pouquinho, você dá um passo todos os dias, você não vai sentir diferenças e você não vai ver diferença. Mas vê. Eu já comecei a ver diferença desse trabalho e dessa busca pelo Espírito Santo. Mas vamos lá. Hoje o dia é muito, muito, muito especial. Hoje a gente vai falar sobre o dia de Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo, ele tocou as pessoas sem distinção, sem fazer diferença pela sua função ou pela missão que ela tinha, sobre um povo, uma quantidade de pessoas ali. E aquilo foi fogo puro, fogo santo puro. Então, o seguinte, o trecho aqui, ele fala sobre Atos 2, que é um capítulo inteiro. Então, eu não vou ler aqui o capítulo inteiro e vou concentrar e vou falando partes a partes da historinha, do que acontece aqui nesse capítulo. Então, vamos lá. Contexto. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou uma missão para os seus discípulos. Contem tudo o que vocês viram e tudo o que aconteceu comigo para todo mundo. Para todos e por todo mundo. Só que ele falou antes, aguenta aí, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir. E quando ele vier, aí vocês podem sair. E o que eles fizeram? Obedeceram. Linguagem do amor de Deus, né? Obediência. Obedeceram Jesus. Então tá o seguinte, ó. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. E inesperadamente um som parecido com o de um vento ganhou força. E ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito Santo agia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, assim, tipo meus 8, 10 anos, esse era o meu versículo favorito da Bíblia. Atos 2, 4. E o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito Santo agia. Esse era o meu versículo favorito. Eu lembro de eu ir para o quarto dos meus pais, eu fechava a porta e abria nesse versículo e lia ele e achava incrível. Gente, eu não sei exatamente porquê, mas esse era o meu versículo do coração quando eu era pequena. Não era a história de Jonas e a baleia, não eram as histórias da Bíblia aqui que são tão fantásticas para uma criança ouvir e fantásticas para a gente também. Mas era esse versículo. E aqui a gente vê o seguinte, né? A gente falou ontem que a linguagem de amor de Deus é obediência. E aqui é a resposta de Deus a uma obediência. Né? Pensa o seguinte, Jesus não estava ali mais. Então, em tese, ele não estava vendo se os discípulos obedeciam ou não obedeciam, né? Mas Jesus ali deixou o primeiro legado, né? A obediência. A obediência que ele viveu, ele deixou de legado para os seus discípulos. Veja bem, gente, Jesus, a palavra diz que Jesus sofreu em tudo, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Jesus fala isso, né? A Bíblia fala isso. E Jesus, gente, a gente até se empolga, né? Falar de Jesus. Ele foi o exemplo perfeito, porque ele não pediu pra gente fazer nada do que ele não fizesse. Isso eu falo muito pros meus filhos, sabe? Às vezes, quando eu falo, olha, a gente vai fazer a devocional, a gente vai sentar, ou vamos agir vamos fazer tal coisa. Esses dias eu propus jejum para 2 deles, cara, 1 mês, cada um sem doce e o outro sem mexer no YouTube.
como jejum. E eu falei o seguinte para eles: eu não tô propondo nada para vocês do que eu não faça, do que eu mesma não faça, ou que eu mesma não, vocês não me veem fazendo. E Jesus foi isso. Esse exemplo, não só em todas as coisas, mas um exemplo de coerência. Gente, a coerência ela é fantástica. E aqui a gente vê, Jesus obedeceu, ele deu esse exemplo, ele viveu isso e ele ensinou isso, a obediência. E aqui a gente vê o reflexo da obediência. Todos estavam, aqui em outras versões fala que todos estavam em oração, juntos, ali no cenáculo. Cenáculo já tive ali em Israel, é uma sala no segundo andar ali, pelo menos que acredita-se, né, o que a tradição diz que ali foi o lugar em que os discípulos estavam reunidos quando veio a descida do Espírito Santo. Gente, é tão significativo ali, porque eu fico imaginando, eles não tinham ideia de como aquilo ia ser. Qual era a expectativa que estava no coração deles, né? E a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas diferentes que eles nunca haviam aprendido. E aqui fala o seguinte, ó: eles não são galileus? Quando as pessoas ao redor começaram a prestar atenção naquilo, né? Eles não são galileus? Galileus é a religião da Galileia, ali em Israel, né? Como é que eles estão falando tantas línguas diferentes? Partos, medos, elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, todos começaram a entender aquelas línguas. E aí sempre vem a turminha para torrar a paciência e falar mal de quem está fazendo. Alguns zombavam e diziam: eles estão bêbados e de vinho barato. Aí Pedro, o nosso discípulo maravilhoso, corajoso, levanta, né? Aqui a gente vê as características de cada discípulo, a gente se diverte e se vê neles, tá? Não é no sentido de acusar, não. É de se ver neles. Fala assim, gente, tipo, Pedro, eu acho que ele é muito parecido comigo. E é o seguinte, Pedro não se aguenta. Não aguenta, levanta e começa o discurso dele. E fala: irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procuram entender. Ninguém está bêbado aqui. Eles não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. E ele, com a revelação do Espírito Santo, já provou ali de imediato. Com a revelação do Espírito Santo, ele conectou o dia que eles estavam vivendo com uma passagem das Escrituras em Joel, que a gente já leu alguns dias atrás. Quem procurar aqui no título das outras lives vai encontrar, ou eu posso deixar aqui depois. Ele traz uma profecia de Joel, falando o seguinte, que Joel, né, Deus primeiro Joel falando: nos últimos dias vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar, as suas filhas também. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando a hora chegar, vou derramar o meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres. De igual modo eles vão profetizar. E era ali era o cumprimento daquela promessa. O cumprimento daquela profecia. E essa revelação que Pedro já teve imediata e já começou a dizer: não. Isso aqui é a Bíblia se cumprindo. Isso aqui é a promessa se professa, a profecia se cumprindo. Essa já foi a primeira revelação que ele teve ali, ó. Assim que o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele pôde conectar. Gente, a palavra de Deus diz que quando você está falando no poder do Espírito Santo, com o poder do o Espírito Santo falando por meio de você, o que você fala não parece mera tagarelice, não parece conversa fiada. Isso está em Tessalonicenses. Quando você fala, e o Espírito, não é você, né? Quando o Espírito Santo está falando por meio de você, quando a convicção vem por meio do seu Espírito Santo,
Aliás, ó, a convicção vem do Espírito Santo no seu espírito. Você fala com uma ousadia, com uma autoridade, e as pessoas podem constatar que o que você está falando não é conversa fiada. Essa convicção que vem. Porque quem convence é o Espírito Santo. E quando você está falando, ele está falando por meio de você, essa convicção vem em quem está ouvindo. E a palavra aqui diz, né, que cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra. Gente, não é pouco. 3.000 pessoas ouvindo de maneira com a autoridade e ousadia que Pedro falou. Se a gente parar para pensar, que situação Pedro estava antes? Pedro estava sentindo aquele frio na barriga. Meu mestre foi embora. Como é que vai ser da gente agora? Ele deixou uma missão. Como é que eu vou cumprir? Como que... E pensa, uau, tá. Ele estava sendo... A confiança nele mesmo estava sendo retomada. Porque ele tinha negado Jesus há pouco tempo atrás, no momento de necessidade. E ele começou a se questionar, certamente. Gente, eu não sou essa Coca-Cola toda. E não tenho essa capacidade. Mas essa é a questão. O Espírito Santo, ele age e a gente percebe que é ele mesmo. Porque se a gente se basear no que nós somos capazes, na nossa própria força, na nossa própria firmeza, a gente não vai conseguir. Tem resultados dos quais a gente participa, que é só o Espírito Santo, e a gente começa a ter essa consciência. E Pedro, com certeza, depois de ver 3.000 pessoas convencidas do que ele falou assim, isso aqui não sou eu não, gente, isso aqui não é palavra minha. E ele pôde, pela primeira vez, experimentar o poder do Espírito Santo agindo por meio dele. E, gente, isso é um privilégio tão grande, tão grande. Você perceber que Deus agiu por meio de você. É um privilégio muito, muito, muito grande. É uma sensação que você tem que se falar assim, isso não foi eu, foi Deus. Ele simplesmente me usou, agiu por meio de mim. Você se sente privilegiado. Essa é a sensação, privilegiado. Eu imagino que muitos aqui que estão vendo, vão ver nesse vídeo, vão ter essa convicção e vão concordar comigo. Ser instrumento de Deus é privilégio. Ser instrumento de Deus é privilégio. É uma sensação de realmente falar assim, nossa, Deus resolveu agir por meio de mim. Isso é um privilégio muito grande. E eu imagino que Pedro se sentiu assim. Eu me sentiria. Porque quando você vê e tem a constatação de que ele agiu e não você, é incrível, é maravilhoso. E o resultado é esse. 3.000 pessoas sendo convencidas da verdade do agir do Espírito Santo ali. E é isso. Então, por isso, quando você sente um ímpeto, uma vontade, em alguma circunstância de falar de Jesus, falar do amor dele, é o Espírito Santo agindo por meio de você. É o Espírito Santo te instigando, o Espírito Santo te dando ousadia e autoridade para falar de Jesus. E o meu conselho é, não feche a boca. Não feche. Dê vazão a essa vontade, que às vezes é inexplicável. Às vezes você pensa, não é hora, mas é o Espírito Santo que sabe a hora certa. O Espírito Santo que sabe a hora certa. Tá vendo? Sempre vai ter alguém aqui, achando que não é isso não, que é gente bêbada, querendo diminuir, minimizar e até macular a ação do Espírito Santo. Mas não ligue não, porque sempre vai ter gente, 3.000, para ouvir o que você disse, constatar e crer. Porque esse convencimento, ele também é dado pelo Espírito Santo para quem está ouvindo a mensagem. Então não se cale. Seja resposta de Deus para alguém.
Seja instrumento de Deus para mudar a vida de alguém. Pedro, em um só discurso, mudou a vida de 3.000 pessoas. Aliás, por meio de Pedro, Deus mudou a vida de 3.000 pessoas. E aí o capítulo continua falando o seguinte: eles seguiam em disciplina diária de cultos, seguidos por refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. A vida foi de fato mudada. E não foi só a vida. Aqui a gente vê que a rotina foi mudada. O louvor a Deus passou a ser a busca por Deus. A adoração passou a ser rotina na vida daquelas pessoas. Então não foi só uma mudança interna que ninguém pôde constatar. Porque quando você muda a rotina, todo mundo ao seu redor percebe. Porque você começa a agir diferente do que sempre agiu. É que nem quando você entra na dieta, quando você entra no exercício físico, quando você começa uma aula de alguma coisa, sua rotina muda e as pessoas percebem. Porque antes, no momento que você estava disponível, que você fazia alguma atividade, você já não faz mais. Isso é sinal de mudança. A mudança na sua rotina é sinal de transformação. E aqui deu para ver. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Que o Espírito Santo faz isso. Ele muda nosso interior de tal forma que isso reflete para fora. E as pessoas ao redor vão notar. E aí vai ser uma oportunidade de você falar quem mudou sua vida, quem transformou você. Porque nunca é mérito nosso. O mérito sempre é dele, do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que maravilhoso poder ver e ler e pensar, meditar sobre esse trecho das Escrituras. Que maravilhoso seria poder ser uma mosquinha, poder estar ali e ver tudo aquilo que aconteceu. Mas, Pai, o Espírito Santo é maravilhoso e nos ajuda a imaginar esse momento e essa cena. Te peço, Espírito Santo, venha sobre nós hoje. Age por meio de nós. Nós somos como um vaso que está vazio, mas que o Teu Espírito Santo vai nos encher de maneira que transborde, a gente possa falar de Ti para aqueles que estão ao nosso lado e demonstrar a mudança e a transformação feita no nosso interior. Muito obrigada por mais um dia e mais uma oportunidade de viver na Tua presença e de ser instrumento Teu. Que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos e dispostos a ser instrumento Teu por onde passarmos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.